Bora, meu povo! Segundo vídeo dessa semana, tá? Você vai poder me seguir aí em João, no capítulo 2, no versículo 1, tá? No momento aqui, Jesus está subindo da Judéia para a região de Nazaré, na Galileia. João 2:1 diz que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Bom, provavelmente era um casamento de um familiar de Maria ou de José, porque nós estamos falando na Galileia, gente. Caná é próximo de Nazaré. Quando é convidado Jesus e os seus discípulos, quais são os discípulos? Os 6 primeiros, né? Aqui é a base dos 12 está aqui. E Judas não está aqui no meio não, negado. Aqui é João, André e Pedro, Felipe, Natanael e provavelmente o Tiago, irmão de João. Ok? São os 6 primeiros discípulos. Eles foram todos convidados para essa festa de casamento. Não eram as bodas, né? Festa aqui de casamento é uma semana de festa. Bom, no versículo 3 diz que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Vinho acabou. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Você já viu alguém ir para uma festa de casamento? A moda israelita, né? As bodas. Você vai ter uma semana tomando vinho a rolé. Aí o vinho acaba e você tem que se preocupar com isso, sendo que ninguém ali é parente seu. Provavelmente, essa é a base que a gente tem para dizer que eram parentes, era da parentela de Maria ou de José. No versículo 5 de João capítulo 2 tem o único mandamento de Maria. E aqueles que prezam tanto pela pessoa de Maria deviam observar mais do que tudo esse mandamento de Maria. Né? João 2, versículo 5 disse sua mãe aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ou seja, obedeçam ao meu filho. Então ali perto tinha 6 potes de pedras, tipo usados pelos judeus para suas purificações cerimoniais. Cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Gente, são 6 potes enormes. Vamos colocar aqui de 80 para 120, vamos colocar 100 litros. Já dá 600 litros. Verso 7, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e aí encheram até a borda. E aí Jesus disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este vinho era, né? De onde viera este vinho, né? Os serviçais sabiam. O mestre de sala, como diz o outro, não sabia, né? Então, ele disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já se embriagaram, já beberam bastante, eles oferecem um vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Versículo 11 diz que este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória aos seus discípulos que creram nele. Depois desse momento aqui dessa festa, eles desceram para Cafarnaum, né, com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. E ali ficaram durante alguns dias. Vejam aí como é que é o contexto. Por favor, não queiram adulterar a palavra. O contexto aqui está falando de Jesus, sua família, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Eles estavam na festa de casamento, agora eles desceram todos para Cafarnaum. Quem mora em Cafarnaum, Betsaida e Cafarnaum, aquela região ali. Ora, dos 6 primeiros discípulos de Jesus moram lá. Pedro e André são irmãos, são daquela região, Betsaida. Felipe e Natanael. Betsaida, colado com Cafarnaum. Aqui fala da família e dos discípulos. Aí quem são os irmãos de Jesus? Nós vamos ver lá na frente. Tiago, José, Simão e Judas. Sem falar em todas as suas irmãs. Todas. Você conta aí com 3 ou mais, né? Porque quando fala assim, suas irmãs, já é mais de uma. Mas quando fala todas as suas irmãs, dá a entender que não são só 2. João capítulo 2, versículo 13. A Bíblia em ordem cronológica, aqui ela situa o início do ministério de Jesus na Judéia. De Cafarnaum, ele desce nos dias da Páscoa, dos pães, né, dos asmos,
em abril, 14 de abril do ano 26. Esse é o primeiro ano. Jesus agora está com 31 anos, né? E ele chega então, João 2, verso 13, diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Por que subiu? Rapaz, é porque Jerusalém ela fica na região montanhosa, mais de 700 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Então, mesmo de Nazaré, você tem que subir, porque Nazaré é na planície embaixo lá, né? Subiram para Jerusalém. Verso 14 diz que no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombos e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro, né, fazendo câmbio. Porque no templo não podia entrar moeda romana, tinha que ser alguma coisa do Israel. Tá? Verso 15 diz então, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Não disse que ele bateu nas pessoas, mas fez um chicote para mostrar que tinha como bater se precisasse, né? Certo? Ele expulsou também as ovelhas, os bois, ele espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas, e aos que vendiam pombos, ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E aqui a gente vê que muita coisa nesse primeiro ano ficou sem ser narrado. O batismo foi no ano passado. No ano passado. Então, esses 6 primeiros discípulos foram os que entraram com Jesus lá quando ele foi fazer a primeira purificação do templo, né? Ou a purificação, a primeira Páscoa. Tá certo? No versículo 17 de João 2 diz que seus discípulos lembraram que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. E os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso do Senhor você pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para que você faça tudo isso? Jesus respondeu: derrubam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Bom, ele não deu mais resposta nenhuma. No versículo 21 está assim: mas o templo do qual Jesus falava era o seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, né, os seus discípulos compreenderam. 46 anos levou para ser construído o templo. Lembre-se que esse é o templo de Herodes, não é o templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel, é o de Herodes, é o terceiro. João capítulo 2, versículo 23, diz: enquanto eu estava em Jerusalém, depois de purificação do templo, veja que o local de Jesus era lá na Galiléia, Judéia, Cafarnaum, mas aqui Jesus está nesse momento na Judéia, né? E na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome, tá vendo? Aqui a gente não tem tantos milagres narrados, tantos sinais narrados, só tem aquele primeiro que transformou água em vinho, mas aqui já tinha muita gente que cria nele. Ele não iria entrar no templo fazer o que ele fez só com os 6 discípulos, não. Ele tinha apoio, né, popular para isso. Senão, ele seria fatalmente preso e provavelmente iam sumir com ele, iam matar ele logo ali. Veja bem que muita gente, vendo os sinais que ele realizava, já criou nele. João 2, verso 23. No verso 24, diz que Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que é a natureza humana, ou o que havia no homem. Jesus e Nicodemos. E essa narrativa, ela é exclusiva do apóstolo João. É bom que você entenda. João é o único que narra. Por quê? Bom, ele era o único que não deixava Jesus só, nem mesmo para uma conversa particular como essa, né? Era uma conversa particular, uma conversa de Nicodemos com Jesus à noite. Ele ouviu e narrou, guardou, né? Jesus e Nicodemos, no novo nascimento. Muito bem, começou a bater sol ali, vim para cá, perto das roupas, enquanto as roupas estão enxugando. De vez em quando está chovendo aqui, graças a Deus. Vamos dar seguimento aqui, meu povo. Isso é em João capítulo 3 agora, no versículo 1. Diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Bom, isso aqui são as credenciais de um ministro, de um mestre, sabe? Ele não está reconhecendo Jesus como Messias, mas como mestre. E por que Nicodemos está reconhecendo Jesus como mestre?
Bom, nas festas, principalmente a do tabernáculo, os mestres ficavam na entrada do monte do templo, ensinando o povo naquelas escadarias, naqueles espaços que tinham. E as famílias vinham e ficavam ali ouvindo os doutores da lei, que são os mestres. Porém, quando Jesus surge no cenário, ele desbancou todo mundo. As multidões só queriam ouvir Jesus. E já havia uma comoção ministerial geral, né, dos homens importantes da lei, porque Jesus não era reconhecido como um mestre. Jesus é da tribo de Judá e da tribo também de Levi. Então ele é rei e é sacerdote, mas os mestres não queriam saber disso. Ele estava vindo da Galileia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Natanael, não é? O mesmo que disse isso foi o primeiro dos discípulos a declarar que Jesus era o Messias, né? O primeiro, de forma geral, foi João. O segundo foi Natanael. Ok? Aqui Nicodemos diz, nós reconheço que o Senhor ensina com a autoridade do céu. Por quê? Por causa dos sinais. E eles são importantes, os sinais são importantes para os judeus. Eles sempre perguntaram para João, se você não é um profeta, se você não é o Messias, se você não é alguém relevante, por que você está batizando? Com que autoridade? Né? Que sinal você dá de sua autoridade? Aqui é a segunda vez que aparece esse negócio agora, eles perguntando que sinais Jesus dá de sua autoridade para fazer o que ele estava fazendo. Embora o povo todo já estivesse vendo os sinais, os religiosos não conseguiam compreender, nem ver, nem aceitar isso. Aí o Nicodemos continua dizendo, João 3, no versículo 3, João 3:3, em resposta ao reconhecimento do Nicodemos, Jesus já vai direto, né? Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode mais entrar a segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. E Jesus vai e diz, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você ouve a voz do vento, mas você não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aí o Nicodemos vai e pergunta, mas como pode ser isso? Ele não entendeu de forma alguma. Ele não entendeu nada. Como pode ser isto? E aí Jesus fica um pouco irritado. E Jesus diz, mas você é mestre em Israel? Você, Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende estas coisas básicas? Você não entende isso? Eu vou assegurar para você que o que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Mas mesmo assim vocês não acreditam no nosso testemunho. Nicodemos, eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Dá a entender que Nicodemos tinha um companheiro também com ele. Estava sozinho não. Como vocês crerão? Ou Jesus aqui então está se referindo ao grupo que é representado por Nicodemos, que é os fariseus, tá bom? Como vocês crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ou seja, eu estou falando para você, Nicodemos, de coisas naturais. Você não crê, você não compreende, você não assimila, não entende, não consegue deixar entrar. Como é que ia ser se eu falasse de coisas espirituais? Falando de coisas simples. Né? Ou Nicodemos veio aqui em nome dos fariseus, para arrancar alguma coisa de Jesus, ou simplesmente Jesus já viu ele como o representante desse grupo. Porque tem hora que Jesus fala que vocês não creem, né? Nós vos falamos sobre isso, tá bom? E aí, Jesus vai falar de coisas espirituais, então. No próximo vídeo, a gente dá continuidade, em João 3:13.